Muito bom, irmãos. Temos mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, diante da palavra de Deus, em EBD, em Escola Bíblica Dominical. Mais uma oportunidade de estudarmos a palavra dele. Nós estamos estudando a revista que trata do Sermão do Monte, um ensino desafiador. Nós estamos na lição 3, o caráter do cristão. A parte 2, a lição passada, nós vimos o caráter do cristão, parte 1, a introdução às bem-aventuranças. Agora nós estamos na parte 2, o caráter do cristão, parte 2. Nós vamos começar a tratar mais detalhadamente de cada bem-aventurança. Nós temos um texto básico que é em Mateus 5, de 1 a 12, que também nós lemos na lição passada, e também um texto devocional do Salmo 42, Salmo 42 inteiro, de 1 a 11, e um versículo-chave que também está no Salmo 42, versos de 1 a 2. Nós vamos ler então primeiro o texto da palavra de Deus, que está em Mateus, no capítulo 5, versos de 1 a 12. Mateus 5, de 1 a 12. As bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Então, Mateus 5, de 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora no Salmo 42, nós vamos ler o Salmo 42 inteiro, tem 11 versículos, Salmo 42, de 1 a 11. Vamos ler então, Salmo 42, de 1 a 11. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, quando a multidão que festejava. Versículo 5 agora. Porque estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas,
desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão dos inimigos? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo de número 42. Eu vou ler aqui o versículo chave, ler aqui na tradução da revista, Salmo 42, de 1 a 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O objetivo da lição, o alvo da lição é mostrar que a cultura do mundo e a cultura de Cristo estão em total desarmonia. Em total desarmonia. Diria mais que estão sempre a cultura do mundo com a cultura de Cristo. Essas culturas estão sempre em rota de colisão, porque elas são incompatíveis, muito incompatíveis. Realmente os valores do reino são muito diferentes dos valores que nós temos no mundo. Aqui a introdução na página 17, nós vamos iniciar aqui com essa introdução antes do ponto 1. Gerações de expositores bíblicos têm aclamado as bem-aventuranças como revolucionárias. As afirmações de Jesus são opostas à maneira que o mundo pensa. O mundo acha que a verdadeira felicidade vem da popularidade, riqueza, sucesso, beleza física, mas Jesus vira tudo de cabeça para baixo, especialmente quando ele nos traz o Sermão do Monte, mas em especial as bem-aventuranças que lemos. Aqui no parágrafo último, o último que eu digo da página 17, antes do ponto 1. Vamos considerar detalhadamente agora cada bem-aventurança. Sugerimos que as primeiras 4 tratam do relacionamento do crente com Deus, as primeiras 4. E as últimas 4 do relacionamento do crente com o seu próximo. Ela tem essas características, né? Características. As primeiras 4 tratam do relacionamento do crente com Deus, e as outras 4 do relacionamento do crente com o seu próximo. No ponto 1 temos aqui o relacionamento do crente com Deus, Mateus 5, versos de 3 a 6. No ponto 1, os humildes de espírito, Mateus 5, 3. A palavra pobre ou humilde descreve o homem que não tem absolutamente nada. O homem que, pelo fato de não ter nada nesse mundo, põe toda a sua confiança em Deus. Nós também vemos isso no Salmo 34, 6. Clamou esse pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Esta bem-aventurança nos ensina bem 2 verdades. E a primeira parte sobre essas 2 verdades, temos parte A e parte B, nesse número 1, os humildes de espírito, né, sobre as 2 verdades que esta bem-aventurança
nos traz, letra A, ainda na página 17, reconhecer a nossa pobreza espiritual. Não temos nada para oferecer a Deus. O homem humilde de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Veja o que Jesus falou à igreja de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso em Apocalipse, lá Apocalipse 3:17. Era uma igreja autossatisfeita e bastante superficial, segundo o texto bíblico em Apocalipse nos traz. Quantos crentes nós temos que estão satisfeitos com seu estado espiritual? São como os fariseus. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, disse o fariseu. Jejuo, né? Dou dízimo, tralalá, tralalá, e vai por aí afora. Nesse caso, não existe nenhuma pobreza de espírito desse. Ou será que somos como o publicano, que clamou a Deus e não conseguia nem erguer a sua cabeça, olhar para frente e clamava, ó Deus, sê propício a mim, pecador, lá em Lucas 18, de 11 a 13. Quem alcançou misericórdia da parte de Deus? Eu entendo que realmente o publicano, aquele que se mostrou, o mostrou profundamente humilde e humilhado em seu espírito humano. Isso é fato. No ponto B, receber o reino dos céus. Isso aqui tem um ponto muito importante aqui no ponto B. O reconhecimento da nossa pobreza espiritual é a condição indispensável para receber o reino de Deus. O que Jesus enfatiza é que o reino dos céus é oferecido somente àqueles que são humildes de espírito. É o que Jesus diz aqui e enfatiza muito bem o autor da lição. Feliz é o crente que reconhece a sua pobreza espiritual. Está aqui bem claro no ponto B. Isso é importante para todos nós, sempre que isso esteja bem claro e bem presente em nossa mente e nosso coração também. No ponto 2, os que choram. Mateus 5:4. Essa é uma bem-aventurança estranha. O mundo acha principalmente que é muito estranho. Como é que você pode ser feliz, profundamente feliz, se você é uma pessoa que chora, que você está lamentando, chorando, diferentemente do mundo, mas tratamos da palavra de Deus. Embora estranha, feliz, os infelizes, poderiam dizer alguns, né? Mas não é assim. A palavra chorar, acho que a Stott comenta também, felizes os infelizes. A palavra chorar é uma palavra muito forte usada para o lamento pelos mortos, lamentação por um parente querido, por exemplo, a tristeza de Jacó, quando pensou que seu filho José estava morto, em Gênesis 37, 34. Aqui não é choro de luto, nesse caso, mas o choro de arrependimento, que é diferente de remorso, certo? Arrependimento é uma coisa que brota do interior, tocado pela palavra de Deus. Remorso é aquela coisa quando te pegam no fraga, né? Ou no flaga, que seja qualquer coisa. Importante é que te pegam com, como dizem, com a boca na botija. A pessoa fica com remorso de estar naquela situação constrangedora, como alguns políticos ficam, né? Quando são pegos com a boca na botija, com dinheiro na cueca, ou seja lá, ficam todos constrangidos, todos com remorso, porque não fiz diferente, quem sabe, mas arrependimento, nesse caso aqui, é o que brota de dentro do homem através da palavra de Deus.
Quando Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém, aqui uma outra parte comenta, chorou pelo pecado do povo impenitente. Lucas 19, 41. Deve haver da parte do crente, de nossa parte, essa tristeza pelos pecados dos outros, sem dúvida. Lágrimas quando vemos um irmão cair no pecado. É motivo de tristeza, porque ele faz parte do corpo e o corpo está ferido e isso machuca. Em vez de fofoca sobre o seu pecado, sobre a sua condição. É motivo de tristeza e não de fofoca. Mas o que deve levar às lágrimas é a tristeza dos nossos próprios pecados. Aquilo que Paulo descreve, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Esse arrependimento traz tristeza, mas para uma mudança de vida, certo? Importante, um arrependimento que vai para a salvação. Mas a tristeza do mundo produz morte, 2 Coríntios 7,10. Há uma ligação entre as primeiras duas bem-aventuranças, ser humilde de espírito e sentir convicção pelo pecado, que é chorar. É demonstrar assim contrição, estar contrito, sentido, abatido pelo pecado, e sentindo o peso do pecado e esse afastamento de Deus. É um arrependimento, mas que gera vida, que gera e pode gerar vida. E isso é importante. De fato, bem-aventurado o crente com o coração compungido. Sim, o que é compungido? Que está cheio de arrependimento, que ele se sente, tem um coração que se sente arrependido. Não com remorso, como eu falei, mas se sente arrependido. E isso é importante. 3 aqui, os mansos, aqui na página 18, estamos desenvolvendo aqui na página 18, e aqui no final da página 18, 3, os mansos, Mateus 5, 5. Eu vou aqui na página em si, na página 18, né, fala que manso é uma palavra usada para descrever um animal que foi domesticado e treinado para obedecer o seu mestre, mas eu queria dar ênfase aqui no início da página 19, que diz o seguinte: alguém manso é uma pessoa que demonstra autocontrole. Moisés foi considerado um varão muito manso, Números 12, 3. Bem-aventurado é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Podemos falar também do domínio próprio, um fruto do Espírito Santo, né? Ou parte do fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. Aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração. Isso está em Mateus, no capítulo 11, verso 29. São essas pessoas mansas que herdarão a terra. Stott comenta: a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, a inverso. Pois tudo é nosso se somos de Cristo. É isso. É a bem-aventurança da pessoa cuja vida é controlada por Deus. Uma vida controlada por Deus realmente nos faz herdar as bênçãos também de nosso Pai, como co-herdeiros com Cristo. Isso é importante também. Tem todo um trabalho da palavra de Deus em nossa vida para entendermos o que está sendo colocado, mas especialmente para que possamos viver o que estamos lendo, ouvindo. Importante é que nós pratiquemos, vivamos com intensidade todas essas coisas que estamos vendo nessa lição. Importante. Aqui na página 19, 4,
Os que têm fome e sede de justiça, Mateus 5, 6. Não é um tipo de fome e sede comum, usual, ou uma fome e sede de quem realmente está perdido num deserto, está com muita fome, somente nesse sentido de intensidade, mas realmente ter uma fome e sede dessa justiça, que envolve, importante, que 2 pontos que nós vamos ver aqui, ponto A e ponto B, que nós vamos entender essa natureza, a natureza dessa fome e sede dessa justiça, e a natureza dessa justiça, e nós vamos aqui discutir um pouco nesse ponto A e B da página 19, no ponto 4, os que têm fome e sede de justiça, Mateus 5, 6. Eu vou partir aqui para o A. Justiça moral é o caráter e a conduta do crente que deve agradar a Deus. É o caráter e a conduta do crente que deve agradar a Deus. E essa justiça moral, da moral, ou seja, do comportamento nosso diante do nosso Pai. Nós devemos desejar ardentemente um coração que agrada ao Pai, agrade a Deus. Aqui está como é triste, o segundo parágrafo, como é triste ver em nossa igreja uma falta de fome e sede de Deus. Muitas igrejas estão sem fome e sede de Deus, já estão completamente mornas, perdidas nos seus afazeres corriqueiros e habituais. Não tanto hoje porque estamos em distanciamento, mas quando antigamente estávamos, não estou falando da nossa igreja, por favor, em especial, não é dela que eu me refiro, mas por experiência vemos muitas vezes um entra e sai como se fosse de um fast food, onde você entra lá, pega alguma coisa, se serve de algo e vai embora para casa. E não pode ser assim. Essa fome não é algo para beliscar, algo para provar. Não, é algo para se aprofundar. É no relacionamento com o Pai. É aquilo que o salmista colocou: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Salmo 42, 1 e 2, nós já vimos. Isso é importante, nós comentamos aqui no caso. No ponto B, justiça social. Uma grande preocupação dos profetas menores, chamado de menores, que de menores na realidade eles não tinham nada, foi com a injustiças que prevalecem na sociedade. Visto que pisais o pobre e deles exigis tributo de trigo, Amós 5,11. Há outro texto aqui em Amós 8, 5, 11, demonstramos fome e sede de justiça quando buscamos a libertação dos oprimidos e a promoção dos direitos humanos. Mas cuidado aí também, porque a gente deve se preocupar sim com as injustiças sociais. O crente tem que ser uma voz ativa e audível na sociedade contra as injustiças sociais, a violência que se impetra, especialmente nas camadas mais sofridas da população. Isso é bem claro. O crente tem que ser uma voz de protesto e também audível no meio social, mas essa fome também em sede de justiça é em realidade da justiça de Deus, do nosso Pai. E a justiça de Deus abrange tanto uma justiça moral que trata do nosso comportamento, do nosso viver, como também do nosso posicionamento diante das injustiças sociais que vemos diante de nós. A justiça de Deus abarca ou envolve tudo isso também. Mas não é só isso. A justiça de Deus vai muito mais, porque ela tem um valor que caminha nesse mundo, mas se projeta para a eternidade. Então ela é muito mais ampla. E ele a fará. Ele completará essa justiça, tanto aqui nessa terra, tá, sobre as questões dessa terra, mas também que tem um reflexo profundo e caminhará, né, de forma perfeita para a eternidade.
E isso já está bem colocado aqui. Ainda na página 19, no ponto 2, o relacionamento do crente com o seu próximo, trata agora das outras bem-aventuranças, porque no 1 foi o relacionamento do crente com Deus, agora no ponto 2, o relacionamento do crente com o seu próximo, vamos falar de outra bem-aventurança, os misericordiosos, Mateus 5, 7. Misericórdia é compaixão e socorro para uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de ajudar a si mesma. Uma grande ilustração dessa verdade se acha na parábola do bom samaritano. O samaritano que era desprezado pela maioria dos judeus porque era considerado um impuro ou mesmo um traidor, até com certa razão histórica, mas Jesus os considerou, Jesus também os amou e até usou um samaritano como exemplo aqui nessa passagem em Lucas 10, 25 a 37. Quem usou de misericórdia para com o viajante que foi assaltado no caminho de Jerusalém a Jericó e abandonado semi-morto, lá em Lucas, como falei, Lucas 10, de 25 a 37. Há tantas pessoas abandonadas pela sociedade e muitas vezes pela própria igreja também, que necessitam de um ato de misericórdia da nossa parte. O crente tem que ser sensível a essa situação. Muitas pessoas preferem isolar-se da situação dolorosa da humanidade e se fechar no seu casulo, no seu mundinho, nas suas igrejinhas, nas suas coisinhas e fingir que nada passa ao seu redor. Eu vejo muitos assim até que se chamam por crentes que parece que vivem num casulo com as suas possíveis comodidades, fazendo vista grossa para toda a mazela que se passa, tanto mazela material, física, mental, especialmente mazela espiritual que essa nossa sociedade padece. E isso é muito ruim. Aqui no 2, outra bem-aventurança, os limpos de coração, Mateus 5, 8. Esse foi o grande desejo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 10. Tasker define os limpos de coração como os íntegros, livres da tirania de um eu dividido. Estamos aqui na página 20 da nossa revista. Ponto 2, os limpos de coração, Mateus 5, 8. Isso quer dizer que o coração limpo é o coração sincero, sem parcialidade, sem máscara, sem estar dividido. Isso é importante. Como há uma grande necessidade do crente ser sincero, transparente, livre da falsidade no seu relacionamento com os outros. Isso se faz presente e extremamente urgente dentro das nossas comunidades. Relacionamentos sinceros, sem ceras, sem máscaras, abertos, né? Vale a pena meditar no comentário de Stott. Como são poucos que dentre nós vivem uma vida aberta. Somos tentados a usar uma máscara, fingir o que não somos. Isso é interessante, mas é muito comum. Diferente do que somos e representar um papel que não representa aquilo que realmente somos em nossas vidas, que somos em nosso interior. Essa máscara serve de acordo com a ocasião ou de acordo com o momento. Isso não pode ser assim. Isso não é realidade, mas representação que é essência da hipocrisia. Isso é essência da hipocrisia. E Deus abomina também os hipócritas. Como ele falava, os líderes religiosos da sua época, hipócritas ele chamava. E isso é muito sério. São poucas pessoas que verão a Deus, tanto agora com os olhos da fé, como no futuro, quando chegarmos na presença do Senhor, face a face. Essa é a bem-aventurança do crente que não entrega a sua alma à falsidade. Não entrega a sua alma à falsidade.
Aqui na página 20, agora no ponto 3, os pacificadores, Mateus 5, 9. Só cabe um detalhe importante, só para a gente que não deixe passar. O cristão, como comentamos, não pode fechar os olhos para todas essas mazelas que vivemos, né? E enfrentamos no nosso país em especial. A igreja também deve atuar, entendo que deve atuar para buscar amenizar essa dor. De alguma maneira, acho que a igreja pode fazer alguma coisa. Não pode fazer muito, mas alguma coisa pode fazer. Então eu creio que Deus se alegraria se a igreja ela se posicionasse diante, não só como uma voz de protesto a essas mazelas na sociedade, mas também atuando de forma favorável àqueles que sofrem. É isso que eu penso também. É uma atitude de quem crê. Como em Tiago está, quem crê anda em boas obras, mas as boas obras não salvam. É a fé em Jesus que nos salva. Mas quem tem essa fé realmente tem a alegria de compartilhar as coisas boas, né, que Deus nos deu, que é essa própria fé em Cristo Jesus, e também essa possibilidade de ajudar ao outro, ao próximo, sendo o nosso próximo, nossa própria família, os nossos irmãos na fé e também as demais pessoas, quando assim for possível. E assim eu penso também. Na página 20, ainda ponto 3, os pacificadores, Mateus 5, 9. Há uma grande necessidade hoje em dia de pacificadores, bastante. Nós vemos aí, ouvimos isso sendo cantado em verso e prosa. Na indústria, entre empregados, empregador e empregado, na família, entre os pais e filhos, na igreja, entre a liderança e os membros, entre um membro da igreja e outro membro também, Filipenses 4:2 fala disso, é importante. Entre os governantes, vamos colocar aqui, né? Entre aqueles que governam. Por isso temos que orar pelos nossos governantes para que tenhamos dias mais tranquilos, segundo a recomendação da própria palavra de Deus. A coisa mais fácil é criar caso. Isso a gente já sabe, né? Incentivar a atritos. É preciso dar da nossa parte um grande esforço, como Paulo nos mandou, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Cada cristão tem que ser um pacificador, mas isso só é possível quando gozamos a paz com Deus, que só vem por Jesus. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo a dá. Que a paz de Jesus é muito diferente do que essa pax com X romana, né, que está tudo em ordem, mas por causa da força, a paz de Jesus é aquela que invade a nossa alma, o nosso interior e transborda para fora, mesmo em tempos tão turbulentos que vivemos. No 4, os perseguidos por causa da justiça, Mateus 5, de 10 a 12. Antes disso, a aplicação, grande bênção de lutar pela reconciliação de duas pessoas. É importante, ou de dois grupos, seja do que seja, é importante buscarmos a paz, sermos pacificadores, é importante, vale a pena. No 4, os perseguidos por causa da justiça, Mateus 5, 10 a 12. O Senhor, na página 20 ainda, estamos mudando para a página 21, no finalzinho da 20. O Senhor nunca disse que seria fácil ser crente. Nenhuma dúvida nisso, creio. O preço pode ser bem alto. A vida cristã é difícil quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Ela é bem difícil, mas quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Pode haver perseguição física por causa da nossa fé. Muitas vezes a perseguição é muito mais sutil, sorrateira, quase não perceptível. Sejam calúnias que temos que levar ou perda de amigos porque somos crentes.
Até hoje, em vários países, ser crente é sofrer expulsão da casa, ou mesmo até morrer, perder a vida como um mártir. E isso ainda hoje, isso acontece. Nós sabemos que isso acontece. No outro parágrafo, perseguição, aqui que pula aqui para metade da página 20 quase, perseguição tem sido a marca dos fiéis no decorrer da história. Em relação ao tempo do Antigo Testamento, lemos: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Hebreus 11, 36 e 38. Também em Atos 2:13 nós vemos que a igreja no princípio sofreu calúnia de estarem os discípulos bêbados. Na realidade, em Atos 2:13 já nós ouvimos essa ideia de que o povo tinha quando viram eles falando e se alvoroçando, no bom sentido, claro, por causa do evento em Pentecostes. Acharam que estavam bêbados, já começaram a caluniar a igreja desde ali. Mas nós temos também na figura de Estevão como o primeiro mártir. Ele também foi apedrejado e tornou-se assim o primeiro mártir. E isso fica bem claro lá em Atos 4:18. Mas importante aqui temos 2 pontos também fundamentais para que possamos discutir, que é o A, B e C, 3 pontos aqui, aliás, o A, B e C, sobre essa questão de os perseguidos por causa da justiça. Os perseguidos por causa da justiça. Isso fica bem claro. E quando falamos da justiça, nós aqui nos reportamos também sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, não só da justiça moral, ou seja, de ser um justo perante Deus, que é um justificado em Cristo Jesus, ou pela justiça social que também nosso país carece, mas é aquela justiça que também transcende ou seja, o campo do natural que vai também para o sobrenatural, ou seja, do campo da nossa vida e vai para a eternidade. E essa questão aqui, os perseguidos por causa da justiça, fica bem claro que essa justiça é a justiça de Deus. Seremos perseguidos e também incomodados por causa da justiça de Deus. E isso é claro. Lembro de um caso que eu conheço muito bem, de um filho que se converteu aos 23 anos de idade. Antes ele até era católico, frequentava a igreja católica, chegou a ser coroinha, chegou a frequentar reuniões de jovens na igreja. Ele até ia à missa com uma certa regularidade, mas ele teve um encontro com Cristo, pela graça de Deus, e ele dormia com mais 2 irmãos num quarto que era amplo, cada um tinha sua cama, a casa tinha 3 quartos, no outro quarto dormia a irmã, e no outro quarto dormiam os pais. Nesse quarto com os irmãos, tinha esses criados mudos ao lado da cama, e nesse criado mudo tinha algumas imagens, e tinha a imagem da Aparecida que ficava ali bem na cara desse que se converteu, né, a Cristo, pela graça de Deus, e ele pegava, virava a imagem, colocava um pouco mais distante dele, né, e a mãe, percebendo isso, muito atenta a todos esses detalhes em especial, disse: por que você vira a imagem da Aparecida lá? Falei: olha, isso aqui é para católico, eu não sou católico mais, isso aí tem a ver até com eles, com os outros irmãos, comigo não tem, eu não sou mais católico, eu não cultuo, não utilizo imagem e tal. E essa mãe se vira para o filho e diz: para mim que não aceita a imagem
da Aparecida não é meu filho, não considero meu filho. E assim foi. E assim foi, e muitas coisas aconteceram com esse jovem no início da sua juventude, tendo dificuldades de relacionamento com os pais, especialmente com a mãe, porque ele já não aceitava as coisas que antes lhe eram comuns. E isso veio trazer divisão. Jesus fala que não veio trazer a paz, ele fala que veio trazer a espada. É pai contra filho, filho contra pai, ou seja, é aquilo que a gente conhece na palavra. Mas pela graça de Deus pôde suportar e passar por tudo isso, apesar de muitas dificuldades. Então é isso. Perseguidos por causa da justiça de Deus, e isso fica bem claro. Motivo da perseguição, por causa da justiça. Não há crédito em ser perseguido por causa da nossa estupidez. Sim, não há. O pecado, isso não há. 1 Pedro 4, 14, 16. Mas por minha causa, quando aceitam Cristo e a salvação que ele oferece, como narrei um caso aqui agora, num mundo onde Cristo foi rejeitado e crucificado, seus seguidores devem esperar compartilhar dos sofrimentos dele. Filipenses 3:10. No ponto B, reação diante da perseguição: regozijai-vos e exultai-vos, ou regozijai-vos e exultai. Por quê? Porque é grande o vosso galardão no céu. Por quê? Porque realmente você percebe que você, nessas coisas também, que você é um crente em Cristo Jesus, um cristão verdadeiramente, quando isso acontece. C, prêmio pela perseguição, grande é o vosso galardão. Vejamos Romanos 8, 18, 2 Coríntios 4, 17, Tiago 1, 12, 1 Pedro 4, 13. A conclusão que todos os crentes devem demonstrar todas as características detalhadas aqui. Crentes não têm a liberdade de escolher uma coisa ou outra, não, é tudo para todos, ok? Não podemos negligenciar nenhuma delas, mas são chamados a crescer em todos os aspectos. Efésios 4:15. Tal inversão de valores humanos é básica na religião bíblica. Os métodos de Deus nas Escrituras parecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham o orgulhoso. Chamam de primeiros últimos e de últimos os primeiros. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza. Jesus parabeniza aqueles que o mundo despreza. E chama de bem-aventurados aquele que o mundo rejeita. E chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Stott comenta também. E isso fica bem claro diante de nós. Irmão, vamos orar. Orar para que Deus nos faça viver isso com intensidade e verdade. Senhor Deus e Pai, te agradeço por essa oportunidade também de EBD, para que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, para que possamos andar de uma maneira que te agrade, em especial te agrade. Não temos necessidade de agradar aos homens, mas queremos agradar a Ti. Nos ajuda a viver a Tua Palavra com intensidade, com verdade, e realmente vivermos debaixo da Tua dependência. Eu oro e te agradeço pelo nome santo e precioso de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade.